Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estudos organizacionais. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como nós vimos na aula anterior, nós começamos abordando a teoria geral de sistemas e agora nós vamos para uma outra teoria, uma evolução do pensamento administrativo, que é a teoria estruturalista. O professor Antônio Lobosco é um homem de pele clara e rosada, tem cabelos lisos e grisalhos divididos na lateral, veste camisa preta com punhos brancos e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula: Teoria Estruturalista, o ambiente externo em análise. Nela entra o ambiente externo em análise. Seus estudos preliminares se iniciam a partir da década de 50. Os autores estruturalistas visam a inter-relação das organizações com o seu ambiente externo, ambiente no qual todas as instituições estão inseridas, ou seja, a sociedade organizacional, que é caracterizada pela interdependência entre as organizações. Observem que a partir desse momento começa uma nova visão da administração em que ela rompe as barreiras da empresa e começa a analisar o ambiente externo, o que está fora dela. E como nós vimos na teoria de sistemas, que é muito importante, o sistema é impactado pelo meio em que vive. A organização, então, começa a entender que ela precisa fazer a análise desse ambiente externo mais aprofundada. É a primeira teoria, a estruturalista, a abordar o ambiente externo dentro do conceito de que a organização é um sistema aberto e em constante interação com o seu meio ambiente. As teorias administrativas se preocupavam apenas com os aspectos internos, quase um sistema fechado, que gera o que a gente chama de entropia. Então, lembra que eu abordei na outra aula que um sistema fechado não se relaciona com o meio, não se relaciona com o todo? Ele acaba entrando num processo de entropia. É como se ele tivesse tão fechado que ele acaba, por estar tão fechado, acaba tendo problemas sérios de convivência com o meio em que vive e que pode até mesmo acabar morrendo esse sistema. O administrador passa a ter novas formas para administrar e analisar a empresa inserida num contexto global e não mais somente dentro dela, né? A origem da teoria estruturalista é uma oposição entre a teoria tradicional e a teoria das relações humanas. Existe a necessidade de visualizar a organização como uma unidade social dentro de um grupo maior. Então, cada empresa é uma entidade, é uma sociedade que está inserida dentro de outras sociedades e outras instituições. A influência do estruturalismo nas ciências sociais, como na filosofia, psicologia, matemática e teoria das organizações, entre outras. Surge um novo conceito de estrutura, aquela que se relaciona com o meio em que vive. Então, tudo começa a partir das ideias da teoria clássica de Fayol, aí vem uma evolução com a teoria das relações humanas, de Elton Mayo, aí nós entramos na teoria da burocracia de Max Weber e, por fim, começam-se os estudos da teoria estruturalista com alguns autores principais, né? O Etzioni, estudos de 1964, e de Blau e Scott, de 1970. No slide com o título Teoria Estruturalista, as teorias e respectivos autores mencionados pelo docente estão esquematizados em círculos azuis interligados por setas para a direita. No rodapé do slide, a referência. Quadro 1. Origens da Teoria Estruturalista. Fonte, elaborado pelo autor. Então, essa é a origem fundamental da teoria estruturalista.
ela é uma evolução das demais teorias. Os principais aspectos dessa teoria, organização formal e informal, nós já abordamos esses aspectos, né, quando nós falamos da teoria da burocracia e da teoria clássica, em que eles descobrem os grupos informais e a teoria da burocracia cria aquela estrutura toda formalizada. A análise interorganizacional da empresa com outros organismos ou de organizações com outras organizações, recompensas materiais e sociais para os seus trabalhadores, os diferentes enfoques da organização, os níveis da organização, que está voltado para aquela pirâmide organizacional que nós começamos a abordar quando nós falamos da teoria clássica, aqueles níveis estratégico, tático e operacional. A diversidade de organizações. Uma organização ela pode ser pequena, média e grande. Então, a gente começa a ter a ideia também que, dependendo do tamanho da organização, o aspecto dela também vai ser diferente. A tipologia das organizações. O primeiro aspecto tratado é que não existem duas organizações iguais, porém elas podem possuir características similares. Então, concorrentes, por exemplo, Samsung e Apple, elas vendem celular, mas nem por isso elas são iguais. Elas atuam no mesmo segmento, mas elas têm características distintas. Então, nenhuma organização é igual à outra. Isso também nos leva a entendimento que o que você fizer em uma, não necessariamente, se você fizer em outra, vai dar certo também. São as classificações ou tipologias das organizações que podem permitir uma análise comparativa. Bom, vamos falar sobre as principais tipologias das organizações. Então, aqueles estudos que nós falamos iniciais da teoria estruturalista, que é a tipologia de Etzioni e a tipologia de Blau e Scott. A tipologia de Etzioni aborda sistemas psicossociais das organizações. Então, eu vou abordar os sistemas pelo lado psicológico dentro da empresa. A desvantagem desse sistema, pouca consideração à estrutura, à tecnologia utilizada e o ambiente externo. Então, começou-se a estudar a empresa pelo lado psicológico, mas falta analisar o restante, né? Eu posso ter uma empresa motivada, mas ela não consegue atender às necessidades do cliente. Trata-se de uma tipologia simples e de dimensão única. Baseia-se nos tipos de controle interno. Dentro dessa tipologia, o Etzioni ele abordou a ideia de poder. Então, ele citou 3 tipos de organizações. As organizações coercitivas, aquela que o poder é imposto pela força física ou por controles baseados em prêmios ou punições. Existem até hoje empresas que trabalham dessa maneira. Organizações utilitárias. O poder baseia-se no controle dos incentivos econômicos. E organizações normativas. O poder baseia-se em um conceito sobre objetivos e métodos da organização. Então, ele criou uma tipologia de como é o poder dentro das organizações. Por isso que essa tipologia é importante. A gente começa a discutir como se utilizar o poder dos gestores dentro das organizações. A tipologia de Blau e Scott, eles apresentaram uma tipologia das organizações baseada no benefício, ou seja, de quem se beneficia com a organização. Então, quem é que está sendo beneficiado pelas atividades da empresa? Ele criou 4 categorias de participante. Quem se beneficia? Os próprios membros da organização. Então, como eu tenho que beneficiá-los? Os proprietários da organização, como eu tenho que beneficiá-los? Os clientes e o público em geral. A teoria estruturalista, ela também tem aquele conceito de homem, né? Nós vimos na teoria de sistemas que nós temos o homem funcional. Aqui na teoria estruturalista surge o conceito do homem organizacional. O que é isso? O homem que desempenha diferentes papéis em diferentes organizações.
O homem organizacional é aquele que participa simultaneamente de várias organizações. Então, o trabalhador, ele vive em várias organizações sociais. Ele tem a organização social família, ele tem a organização social amigos, os colegas de trabalho, a organização, o departamento, a empresa como um todo. Então, começa-se a analisar esse homem atuando em cada uma das organizações de forma distinta. E esse homem organizacional, as principais características dele, ele é flexível, ele atua de diferentes formas nas diferentes organizações que ele atua. Ele tem tolerância às frustrações. Então, foge um pouco daquela ideia de que o trabalhador tem que ser motivado e ele tem que sempre ser atendido. Não necessariamente isso vai acontecer, então ele tem que ser preparado para as frustrações. A capacidade de adiar as recompensas, então ele não pode ser imediatista. Hoje a gente sabe disso, né? Você trabalha numa empresa durante anos e para que você tenha uma promoção, um crescimento, demora um certo tempo, né? E muitas vezes até a empresa entra num processo difícil, como a gente pode retratar como o da pandemia, houve um adiamento, por exemplo, dessas recompensas para os trabalhadores. E o permanente desejo de realização. O homem, ele quer se realizar, a todo momento ele busca a realização. E o bom é que ele não para por aí, né? Quando ele realiza um objetivo, ele quer realizar outro. A mesma coisa acontece dentro da empresa. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a teoria estruturalista. Ela é um conceito que, junto com a teoria de administração sistêmica, com a teoria geral dos sistemas, influenciou muito no mundo da organização como nós conhecemos hoje. Não deixem de elaborar nossas atividades dessa aula, o quiz, os quizzes da semana, o nosso fórum temático, e nos encontramos na próxima aula. Obrigado a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Thaís Rosa. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo. univesptv.com.br